Livro Vivendo pela Fé, capítulo 45. A Lei e a Vida. A guarda dos mandamentos de Deus é resumida em uma palavra, a saber, amor. Mas o amor provém de Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Note que o texto não diz que Deus tem amor, mas que Deus é amor. O amor é a natureza de Deus, é a sua própria vida. Portanto, fica claro que obedecer aos mandamentos de Deus significa participar da natureza de Deus. Esse é um ponto que não precisa ser repetido com tanta frequência. Quando o jovem veio a Cristo dizendo: "Bom mestre", o Salvador lhe disse: "Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus." Mateus 19:17. Nisso, Cristo não estava repreendendo por chamar-lhe bom, pois ele era bom. Ele não conheceu o pecado. Aos judeus, ele disse: "Quem dentre vós me convence de pecado?" João 8,46. E novamente ele disse: "Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim." João 14,30. Ele sabia que era bom e não podia negar isso sem negar a si mesmo, e não faria isso. Mas ao fazer essa pergunta e essa declaração ao jovem, mostrou que ele mesmo era Deus. Ele e o Pai são um, e só Deus é bom. Em contraste com Deus, você é apenas maldade. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos 3, 10-12. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21-23. Como é o seu coração, assim também é você. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Lucas 6,45. Portanto, uma vez que o seu coração é mau, você só pode fazer o mal quando deixado a agir por conta própria. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Isso se refere especialmente a você, quando tenta fazer o que é certo. Este mal em seu coração se opõe à lei de Deus. Nós lemos: "Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser." Romanos 8, 6 e 7. Mas Deus lhe ordena guardar seus mandamentos. E uma vez que é impossível para a sua natureza guardá-los, e a bondade reside somente em Deus, segue-se que para que possa guardar os mandamentos, você deve ter a natureza de Deus. Cristo é a revelação de Deus. Nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Na vida de Cristo havia bondade perfeita, porque a vida dele era a vida de Deus. Deus é bom. A sua vida é a própria bondade.
bondade constitui a sua vida. A bondade não é um elemento abstrato, mas deve sempre ser manifestada em ação. Mas a ação é vida. Portanto, visto que não há ninguém bom além de Deus, segue-se que se você deseja guardar os mandamentos de Deus, deve fazê-lo tendo a vida dele em você. Essa é a única maneira pela qual a justiça da lei pode existir em sua vida. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Gálatas 2, 20 e 21. A justiça vem somente pela vida de Deus em Cristo. Assim é que pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Haverá em todo o exército dos remidos, no reino dos céus, a manifestação da justiça de Cristo e da sua justiça somente. Não é simplesmente que Cristo obedeceu à lei há 2000 anos, quando esteve na terra, mas que ele obedece à lei agora, da mesma forma como obedeceu naquela época, pois ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Assim, ao habitar em seu coração pela fé, ele vive a mesma vida de obediência que viveu quando veio aqui na terra para morrer por você. Quando você vive essa experiência na prática, você está reconhecendo que Cristo veio em carne. É porque a lei de Deus é a vida de Deus e a lei é amor que o Salvador deu esta instrução. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mateus 5, 44 a 47. A maior manifestação do amor meramente humano é fazer o bem àqueles que te fazem bem. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Às vezes você ama os amigos, contudo, Deus ama os próprios inimigos. Esse é o amor de facto, porque não nasce daquilo que ele recebe de quem ama. O Salvador sabia que esse tipo de amor não é possível para a sua natureza humana e por isso acrescentou estas palavras: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. Isto é, você deve ter a perfeição de Deus. Não que tenhas que te tornar um Deus, mas deves permitir que a vida dele se manifeste em você e assim terás a perfeição de Deus. A bondade será toda de Deus, mas será contada como sua, porque você se rendeu a ela, para que ele possa vivê-la em você. Este pensamento exalta a lei de Deus, acima do nível da mera força, e a glorifica. Nós sabemos que o seu mandamento é a vida eterna. João 12, 50. Os 10 mandamentos não são regras arbitrárias estabelecidas pelo Todo-Poderoso para o governo de pessoas. Não são preceitos meramente escritos que você deve ler e então fazer o possível para obedecê-los.
não são como as leis dos governos terrenos, cujos legisladores não oferecem ao povo qualquer ajuda para cumpri-las. Deus não lhe deu uma lei tão dura quanto a pedra em que foi escrita a lei do Sinai, e depois lhe deixou a fazer o melhor que pudesse com ela, sendo sua única preocupação puni-lo caso falhasse em cumpri-la. Isso é bem diferente. A lei escrita em tábuas de pedra é apenas a declaração, em palavras, da viva justiça do Deus vivo, que Ele concede em amor a todos os que hão de recebê-la. Ela é a condição de vida, simplesmente porque toda a vida provém de Deus, e visto que todos os que viverão eternamente devem ter a sua vida, faz-se necessário que eles tenham a sua justiça. Mas Deus não lhe deixou obter essa justiça por conta própria. Ele bem sabe que isso seria impossível. Então, Ele entregou-se a si mesmo, derramando a sua própria vida na cruz, a fim de que você pudesse tê-la. Assim, a lei de Deus é a vida de Deus, graciosa, amorosa e misericordiosa. Mais um pensamento precisa ser observado aqui, e este é que nada menos do que a vida de Deus atenderá às exigências da lei. Todo aquele que carece da glória de Deus, que é a sua bondade, é um pecador, um transgressor da lei. A justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, é a única justiça que a lei testemunhará como perfeita. Qualquer outra inferior a essa será condenada pela lei, porque tudo o que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Não há injustiça em Deus por manter este alto padrão para você, uma vez que Ele se dá a si mesmo com toda a justiça da sua vida a todos que a aceitarem. Ele dá a sua vida livremente. Tudo o que você precisa fazer é submeter-se à justiça de Deus. Uma mera forma de piedade de nada valerá. Nenhuma quantidade de mera conformidade exterior com a lei será aceita como cumprimento da lei. Há apenas um Deus e, portanto, há apenas uma vida, a vida de Deus. Ele não reconhecerá nenhum Deus rival e não poderá ser enganado por uma justiça que seja apenas uma contrafação da sua vida. Qualquer quantia de professa conformidade com a lei de Deus, que não procede da vida de Deus em sua alma, não é nada além de pecado. Não se esqueça de que a sua justiça, a guarda dos mandamentos de Deus, é somente pela fé de Jesus Cristo, e tudo o que não provém da fé é pecado. Amém.